Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus porque temos a oportunidade de participar deste seminário, que é um seminário histórico. 500 anos da Reforma Protestante. Na verdade, os 500 anos serão completados em 2017, mas a CGADB, com o Conselho de Educação e Cultura, começou a realizar as comemorações agora, em 2015, iniciou em Palmas, no mês passado, capital do Tocantins, e a segunda edição está sendo aqui, em João Pessoa, na Paraíba. Em dezembro vai ser em Minas Gerais, 2016 vai passar pelos demais estados, e 2017 vai culminar com a celebração em Brasília. Então é uma data histórica, porque nos outros 500 anos da Reforma, nenhum de nós estará aqui para celebrar. Não é verdade? Isso se Jesus Cristo não voltar antes. Nós vamos então à plenária, que tem como título O Protestantismo e o Pentecostalismo, na página de número 45 da sua apostila. Eu quero convidá-los, irmãos, para a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Convido a bondade dos irmãos, em referência à palavra, para ficarem em pé. Capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. Os que encontraram, digam amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Queridos, o que nós vamos fazer nesta plenária é buscar a linha que une o pentecostalismo com o protestantismo. Por um determinado período da história, alguns grupos pentecostais não quiseram se identificar com a reforma protestante. No entanto, esta ideia, este conceito, estava equivocado, porque embora o pentecostalismo não tenha nascido junto com a reforma, certamente o pentecostalismo é resultado da reforma. Porém, o Pentecostes pode ser retroagido até Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no primeiro século, quando a igreja cristã recebe o batismo com o Espírito Santo. Nós tivemos alguns períodos de dificuldade, quando o Pentecostes foi deixado de lado na história da igreja.
E a nossa palestra de hoje pretende resgatar os movimentos que aconteceram ao longo da história e que culminaram com o despertar do pentecostalismo e a Assembleia de Deus. Para tanto, eu vou convidar os irmãos a acompanharem comigo alguns pontos que estão ali projetados. Quero convidá-los para lermos juntos. Todos juntos? O pietismo, o metodismo, o movimento da santidade, então vamos lá de novo. O pietismo, muito obrigado. Esses movimentos não são todos os movimentos que aconteceram na história que nós vamos abordar, até porque o tempo não permite. Mas eu quero abordar estes para nós nos situarmos na história. Então, o primeiro movimento é o pietismo. O pietismo é um movimento que acontece depois da Reforma Protestante. 58 anos depois que Martinho Lutero faz a Reforma Protestante, surge esse movimento do pietismo. Onde ele surge? Na Alemanha. Um pastor alemão da igreja luterana, chamado Philipp Jacob Spener, ele está insatisfeito com a liturgia do culto luterano. A liturgia do culto luterano na Alemanha tinha se tornado muito racional. E o pastor Philipp desejava que a igreja luterana da Alemanha fosse uma igreja avivada, uma igreja despertada, e não uma igreja morta. Então ele lançou uma obra, lançou um livro chamado Pia Desideria. Repita assim: Pia Desideria, que quer dizer desejos piedosos. Desejos piedosos é de onde vem a palavra pietismo. Quais eram os desejos piedosos desta obra lançada pelo pastor Philipp, pastor alemão da igreja luterana? A ideia era o seguinte: mudar a liturgia da igreja, tornar a liturgia avivada, espiritualizada, colocar a palavra de Deus como centro da liturgia do culto. Ele tinha a intenção de que não fosse um culto formal, mas que houvesse liberdade na igreja, para que a palavra de Deus pudesse ser estudada. Ele não conseguiu fazer isto dentro da igreja, então ele começou a reunir grupos de estudo bíblico na casa dele. Ele reunia os irmãos em círculo, abria a palavra de Deus num determinado texto pré-escolhido, fazia a leitura e ali os irmãos discutiam aquele texto, um modelo de estudo bíblico. E esse movimento pietista, ele começa a mudar um pouco a liturgia da igreja luterana na Alemanha. Porém, como é possível imaginar, nem todos concordaram com esta mudança. Mas o pietismo, ele é um movimento que começa a pensar no período da pós-reforma, que a igreja reformada, a igreja protestante, não pode ter um culto parecido com a missa. A missa era extremamente formal, a missa era extremamente fria, a missa não permitia
a manifestação de espiritualidade da igreja. E a igreja luterana na Alemanha estava seguindo de perto o modelo da missa, e o movimento pietista vem, entre outras coisas, propor que a palavra de Deus deve ser ensinada, introduzir o modelo litúrgico da igreja primitiva, que o cristianismo deveria viver de modo prático e não teórico, que todo o serviço da igreja deveria redundar para a glória de Deus, que era necessário uma reforma teológica e que era necessário usar a pregação da palavra de Deus não como uma homilia de exaltação do pregador, não para uma demonstração de conhecimento bíblico do pregador. A pregação não poderia ser um meio de autopromoção do pregador, do seu conhecimento do grego, do seu conhecimento do hebraico, do seu conhecimento hermenêutico. Mas o pastor Philip dizia o seguinte: a pregação tem que ser um instrumento para a salvação das almas. Amém? Então o movimento pietista na Alemanha começa a tentar mudar a igreja após reforma, tentar espiritualizar a igreja após reforma. Passam então um período de 200 anos depois do movimento pietista na Alemanha, e vai surgir um outro movimento agora na Inglaterra. Esse movimento na Inglaterra será chamado de metodismo. O metodismo, ele nasce com John Wesley. John Wesley, ele estuda na universidade, e lá na universidade, ele começa a reunir os seus colegas universitários nos intervalos das aulas para seguir o modelo do pietismo, estudar a Bíblia de modo sistemático. Ele reúne os seus colegas, eles têm um texto bíblico previamente escolhido, faz-se a leitura daquele texto bíblico, discute-se aquele texto bíblico, fazem orações, consagram as suas vidas e praticam o jejum. E as reuniões seguiam sempre o mesmo método, mesmo dia, mesma hora. E por conta disso, eles eram chamados de o Clube Santo. Repita comigo: Clube Santo. Na Universidade de Oxford, na Inglaterra, John Wesley organizou um Clube Santo, onde os alunos estudavam a Bíblia. E por se reunirem sempre do mesmo modo e da mesma maneira, eles foram chamados de metodistas. Usavam sempre o mesmo método. Algumas coisas que eram pregadas por John Wesley, como por exemplo a santidade, e eles começaram a ensinar também o que eles chamaram de segunda graça. A segunda graça nada mais era do que o crente permitir a operação do Espírito Santo na sua vida. E um dos teólogos do metodismo, chamado John Flatter, é ele quem vai usar o termo batismo no Espírito Santo. E o movimento metodista, então, vai também contribuir para o surgimento do Pentecoste anos depois. Então vamos recapitular: pietismo na Alemanha, quase 60 anos depois da reforma, mudar a liturgia. Metodismo na Inglaterra,
Irmãos, escute. John Wesley, com seu estudo bíblico, com a pregação da santidade e com a espiritualização da igreja na Inglaterra, sabe o que aconteceu na Inglaterra? O avivamento promovido por John Wesley na Inglaterra transformou aquele país. A Inglaterra estava envolta em corrupção, em desmandos, em falcatruas, e através do movimento metodista, que trouxe avivamento espiritual para a Inglaterra, Deus mudou a história daquele país. E a nossa nação brasileira, que também está chafurdada na corrupção, que também está envolta em uma série de escândalos, só o tem porque as autoridades constituídas perderam o temor de Deus e, portanto, não tem caráter, nem idoneidade, nem tampouco honestidade. Mas se a igreja de Jesus Cristo colocar os joelhos no chão e começar a viver a verdade do Evangelho, traremos um avivamento e mudaremos a história deste país. John Wesley foi instrumento usado por Deus e mudou a história da Inglaterra, do seu tempo. Em seguida, nós vamos ter um outro movimento que surge do movimento metodista. Movimento norte-americano. 380 anos depois de Lutero, final da década do século XIX, o movimento metodista, que prega santidade e que prega batismo no Espírito Santo, chega agora nos Estados Unidos da América. Então vamos lembrar: pietismo na Alemanha, metodismo na Inglaterra, e agora movimento norte-americano. Alguns pregadores se destacam nesse período, no final da década do século XIX. Alguns pregadores, irmãos, já ouviram falar. Moody, quem já ouviu falar de Moody? Moody é um pregador desse tempo. Também Charles Finney é um pregador dessa época. E vai aparecer um nome muito importante também para o movimento pentecostal: Benjamin Irving. Benjamin Irving, ele começa a falar um termo que é usado até hoje: batismo de fogo. E Benjamin Irving, ele cria igrejas, associações com o seguinte nome: Santidade Batizada com Fogo. E os Estados Unidos da América são inflamados pelo movimento do batismo de fogo, que era o batismo no Espírito Santo. Então os irmãos estão percebendo que está acontecendo um movimento dentro da reforma. Vamos recapitular para ficar bem claro. A reforma foi idealizada por Martinho Lutero, a igreja saiu do catolicismo, a igreja se reestruturou, mas passado a reforma, a igreja queria voltar para o período apostólico, quando o Espírito Santo conduzia a igreja. O pietismo tem essa tentativa na Alemanha, o metodismo na Inglaterra e agora o movimento norte-americano. O movimento de santidade, movimento de busca do batismo do Espírito Santo. E agora eu quero me deter um pouquinho mais e contar com a atenção dos irmãos para aquilo que é mais conhecido, que é esse movimento aqui, movimento da Rua Azusa. Então vamos começar a história. Em 1900,
um pregador metodista chamado Charles Fox Parham. Esse pregador metodista, ele inaugura um colégio bíblico chamado Colégio Bíblico Bethel, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. Escute bem, o que é que Parham ensina no seminário teológico em Kansas? A mensagem dele é quaternária. A mensagem bíblica e teológica de Parham é quaternária. Ele ensina aos seus alunos aquilo que vai ser slogan da Assembleia de Deus, usado até o dia de hoje. E muitos assembleanos não sabem de onde nós tiramos esse slogan, que está aqui inclusive no altar, nesta faixa de celebração de 100 anos da igreja em João Pessoa. Sabe o que Parham ensinava? Ele ensinava doutrina da salvação, soteriologia, Jesus Cristo salva. Ele ensinava doutrina da cura divina, Jesus Cristo cura. Ele ensinava a doutrina da glossolalia, que é batismo com o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo. E Parham ensinava, Cristo voltará em breve. E sabe qual é a mensagem quaternária da Assembleia de Deus? Nasceu lá em 1900, no Instituto Bíblico Bethel, ministrado pelo pastor Parham, que era um pastor metodista. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Em 31 de dezembro daquele ano de 1900, escute só, foi no seminário teológico, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, Parham dizia, Jesus Cristo salva e cura e batiza com o Espírito Santo. Só que ele não era batizado, nem ele, nem os alunos, mas estava escrito na Bíblia, e eles acreditavam. No dia 31 de dezembro daquele ano, eles fizeram um culto de vigília, lá no seminário, e naquele culto de vigília, Jesus batizou com o Espírito Santo. Então muita gente que torce o nariz para a teologia não conhece história, porque todos os homens que foram levantados por Deus eram teólogos. John Wycliffe, teólogo. John Hus, teólogo. Jerônimo de Savonarola, teólogo. Lutero, teólogo. João Calvino, teólogo. Zwinglio, teólogo. Armínio, teólogo. Gunnar Vingre, teólogo, bacharel em teologia. Pela graça de Deus, estou presidindo o Conselho de Educação e Cultura da CGADB, e aqui estão alguns de meus companheiros que integram esse conselho. E a nossa proposta é mostrar à igreja que, na verdade, a teologia sempre esteve presente na contribuição de resgatar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E foi no seminário teológico bíblico em Kansas que Jesus batizou com o Espírito Santo o diretor do colégio, Parham, e seus alunos. Mas há alguns outros fatos que vão acontecer depois desse batismo. Pastor Parham vai abrir um colégio bíblico, um seminário teológico no Texas. E lá no Texas ele vai ter um aluno que vai ser muito importante para a história do Pentecostes. Esse aluno chama-se William Seymour. O batismo aconteceu no dia 31. A primeira aluna foi Agnes Osman, quem foi batizada. E a esse movimento do batismo com o Espírito Santo dentro do seminário bíblico, eles chamaram de fé apostólica e ainda de chuva seródia. Foi Parham quem disse. Esse movimento é fé apostólica, que está escrito na Bíblia. O seminarista tem que estudar a Bíblia e viver a Bíblia.
Amém? A teologia só não produz resultado quando o estudante despreza o que estuda. Tem que estudar a palavra, viver a palavra. Então apareceu um aluno novo, lá na escola no Texas, Simon. Mas Simon não pode ser aluno. Sabe por que não pode? Porque havia racismo naquela época. E Simon é negro. E olha que mais. Ele é um ex-garçom. E ele é cego de um olho. E ele não pode assistir, ele não pode entrar no seminário. Ele conversou com Parman. E Parman disse: não pode entrar por conta da cultura racista, mas pode assistir a aula do lado de fora. Ele assistia a aula do lado de fora, em pé, espreitando pela janela, espreitando pela porta, fazendo suas anotações. É desejo de aprender, né, irmãos? Ó, tem um seminário aqui atrás da igreja, não é, pastor Eduardo? Para cá? Bem pertinho. Quem não está estudando está perdendo tempo. Quem pode dizer amém? Salmo, olha o preconceito que ele sofreu. Do lado de fora, pobre, negro, cego de um olho. Mas ele ficou lá estudando. Ele ouvia Parman dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo voltará. Ele aprendeu. E aí Simon vai para Los Angeles. Em 1906, ele vai para Los Angeles. Lá ele aluga um salão de madeira. Esse salão tinha servido como cortiço e como estábulo. E Simon agora aluga para ser uma igreja. O nome da igreja: Missão da Fé Apostólica. Lembram que quando os alunos de Parman foram batizados com o Espírito Santo, ele chamou o movimento de Fé Apostólica. Parman abriu essa igreja e chamou ela Missão da Fé Apostólica. Ele começou a pregar: Jesus Cristo salva, cura, batiza e voltará. Então enviaram um jornalista para assistir o culto. O jornalista assistiu o culto e fez uma reportagem negativa. O título da reportagem: Estranha Babel de Línguas. Mas Deus pegou aquela reportagem negativa e transformou ela de modo positivo. As pessoas leram aquela reportagem e ficaram curiosas. Vou lá assistir um culto, quero ver que Babel de línguas é essa. E pastores de outras igrejas e membros de outras igrejas iam ao culto lá na Rua Azusa, em Los Angeles, e ouviam Simon pregar, e Jesus os batizava com o Espírito Santo. E eles chegavam lá cheios de incredulidade e saíam de lá pentecostais. Porque quando Deus está num negócio, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Em Los Angeles, o movimento da fé apostólica se expandiu para os Estados Unidos e para a Europa. E alguns pregadores se destacaram na Europa: Barrat, na Noruega, e Petrus, na Suécia. Levi Petrus, que vai ser muito importante na história da Assembleia de Deus. Mas antes de Levi Petrus, tem outros dois personagens que vão aparecer. Há um detalhe que queria lembrar aos irmãos: Simon era pastor negro. Não pudera estudar num seminário porque era negro.
mas na igreja que ele pastoreava, na Rua Azusa, em Los Angeles, não havia preconceito racial, não havia distinção, nem do branco, nem do negro, nem do pobre, nem do rico, nem do culto, nem do inculto. E um dos slogans de Simon era o seguinte, que está projetado: a linha divisória da cor foi lavada com sangue, sangue de Jesus Cristo. Voltemos então a dois personagens que nós conhecemos muito. Daniel Berg. Daniel Berg foi numa conferência em Chicago, e no mês de setembro de 1909, uma conferência pentecostal em Chicago. Daniel Berg, que era sueco e estava nos Estados Unidos trabalhando, foi nessa conferência, e ele lá foi batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg era batista. No mês de outubro daquele ano, em 1909, numa outra conferência em Chicago, um pastor batista, bacharel em teologia, solteiro, chamado Gunnar Wingre, foi participar da conferência, e lá na conferência foi batizado com o Espírito Santo. Depois disso, no dia 5 de novembro do ano de 1910, por uma revelação profética, Gunnar Wingre e Daniel Berg embarcaram num navio em Nova York, com destino ao Brasil. Viajaram 14 dias num navio chamado Clemente. Eu estou correndo por conta do horário, gostaria de ter tempo para entrar nos detalhes, mas não tenho. Viajaram na terceira classe. Aqui chegaram no dia 19 de novembro de 1910. Não puderam aportar no cais em Belém, por conta da maré que estava baixa. O navio ficou em alto mar. Eles vieram num barquinho a remo e subiram uma pequena escada de pedra que existe até hoje em Belém do Pará, e pisaram pela primeira vez em terras brasileiras dois batistas, o pastor Gunnar Wingre, bacharel em teologia, e seu companheiro Daniel Berg, que tinham vindo ao Brasil por uma revelação profética. Foram recebidos na Igreja Batista de Belém, porque eram batistas. A Igreja Batista de Belém estava sem pastor, havia lá um evangelista cuidando do trabalho, e os irmãos batistas vinham orando a Deus, pedindo um pastor. Quando Gunnar Wingre chegou e se apresentou como pastor, a igreja pensou: Deus ouviu nossas orações, é nosso novo pastor. Mas Deus tinha com Gunnar Wingre outro projeto. É porque Deus está no controle das nossas vidas. Escutem, eles ficaram na Igreja Batista por 6 meses, moraram no porão, aprenderam português, e quando começaram a falar em português, Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram a ter a oportunidade de falar à igreja, e a mensagem que eles transmitiam era: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. A professora da escola bíblica dominical da Igreja Batista em Belém estava gravemente enferma. Ela adquiriu uma enfermidade no lábio, uma espécie de tumor. Estava em casa, enferma, acamada, há meses. Ela não frequentava a igreja mais, não podia mais ministrar a lição da escola dominical. Gunnar Wingre e Daniel Berg a visitaram, oraram por ela.
Jesus Cristo operou um milagre. Esta irmã chamava-se Celina de Albuquerque. Numa quinta-feira à noite, ela recebeu a visita dos missionários e ela começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. Os missionários disseram a ela que Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. E disseram a ela que no dia do Pentecostes, os discípulos ficaram reunidos lá, até que o Espírito Santo desceu sobre eles. E Celina Albuquerque colocou no seu coração: não vou sair de casa enquanto Jesus Cristo não me batizar. Ela foi batizada com o Espírito Santo, curada da enfermidade no lábio e batizada com o Espírito Santo. No domingo pela manhã, a professora da escola bíblica dominical, Celina Albuquerque, tomou a sua Bíblia e a revista e foi à igreja para ministrar a lição da escola dominical, porque tinha sido curada e agora revestida de poder. Escute, ela foi barrada. Não, você aderiu à heresia dos missionários. Você não é mais professora da escola. Todos que desejarem viver piamente padecerão perseguições. Alguns dias depois, vou projetar aqui, no dia 13 de junho, o dia 2 de junho foi o dia do batismo da irmã Celina Albuquerque. No dia 13 de junho, 10 dias depois, a Igreja Batista se reuniu e expulsou Daniel Berg, Gunnar Vingre e todos os irmãos que acreditaram na mensagem pentecostal. Ao total foram 13 irmãos expulsos. Daniel Berg e Gunnar Vingre moravam no porão, foram expulsos também do porão. Ficaram na Rua da Amargura. Quando os missionários estavam agora sem eira e nem beira, depois de 6 meses no Brasil, a irmã Celina Albuquerque, que tinha sido curada e batizada com o Espírito Santo, conversou com o esposo e disseram aos missionários: a partir de hoje, vocês são hóspedes em nossa casa, e a nossa casa será ponto de pregação do Evangelho. O que aconteceu então? Na rua Siqueira Mendes, que era a residência da irmã Celina Albuquerque, no dia 18 de junho de 1911, fundou a Missão da Fé Apostólica, primeiro nome de nossa igreja. De onde Gunnar Vingre e Daniel Berg tiraram essa ideia? Lembram de Parman? Lá em 1900, quando o batismo do Espírito Santo chegou, no dia 31 de dezembro, eles disseram: isso aqui é movimento da fé apostólica. Lembra de Simon, o pastor negro que abriu a igreja na Rua Azusa em Los Angeles? Ele deu o nome de Missão da Fé Apostólica. Gunnar Vingre e Daniel Berg, quando foram expulsos da igreja batista e foram residir na casa da irmã Celina Albuquerque, no dia 18 de junho, inauguraram a Missão da Fé Apostólica. E somente no dia 11 de janeiro de 1918, oficialmente a igreja foi registrada como Assembleia de Deus. É por isso que até o dia de hoje se diz Assembleia de Deus de Missão. Que missão é essa? Da fé apostólica. Qual é a missão da fé apostólica? É que nós cremos no Pentecostes, que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então o pentecostalismo, ele é um desdobramento do protestantismo. O protestantismo se afastou de uma igreja corrupta, de uma igreja que estava distanciada do Evangelho da cruz de Cristo. Martinho Lutero rompeu com o Papa,
Martinho Lutero rompeu com a igreja romana, e o pentecostalismo vem fazer uma reforma dentro do protestantismo, que além de romper com a corrupção, além de romper com as heresias, o pentecostalismo voltou aos princípios da igreja primitiva, quando o Espírito Santo de Deus controla e dirige a igreja. Então, para recordar, 58 anos depois da reforma, na Alemanha, o movimento pietista, com o pastor Philipp. Depois, passado 200 anos, na Inglaterra, Deus levanta John Wesley. John Wesley era o 15º filho de uma família. Os irmãos que conhecem a história, John Wesley era criança quando a casa em que ele morava pegou fogo, e ele estava dormindo. O pai conseguiu, e a mãe com a criada, tirar todos os filhos da casa, exceto John Wesley. O pai e a mãe tentaram entrar na casa para tirar ele de lá, não conseguiram. Então o pai de John Wesley, que era pastor, dobrou os seus joelhos naquela madrugada com a família em volta e clamou a Deus pela vida de John Wesley. De repente um vizinho viu o pequeno John Wesley com 4 ou 5 anos de idade, parado no andar superior na janela da casa. Fizeram uma escada humana e tiraram John Wesley das chamas. E mais tarde, quando ele foi o grande avivalista da Inglaterra, uma foto de John Wesley foi estampada com o seguinte slogan, que dizia assim: tição de fogo tirado das brasas. Porque ele trouxe o batismo de fogo. Ele restaurou o batismo de fogo com o Espírito Santo. Existem, é claro, algumas questões teológicas com a expressão batismo de fogo, mas não é a proposta dessa plenária. É resgatar só a história, como ela aconteceu, sem entrar em questões teológicas. O fato é, meus irmãos, que eu e você somos sim herança da reforma protestante, e eu e você somos também herança do movimento pentecostal, e cabe a mim e a você manter esse legado. A herança da reforma é de que a Bíblia Sagrada é a autoridade suprema, como vimos hoje à tarde aqui com o pastor Gesiel Padilha. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus glória. Essa é a herança da reforma protestante. Os 5 pilares, os 5 pontos dos princípios teológicos: somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Bíblia e só Deus glória. E resumidamente, a herança da missão da fé apostólica, a herança do pentecostalismo, eu retrato nesse último slide. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Quem pode dar glória a Deus? Resumidamente, lamentavelmente o tempo é muito exíguo, mas há tantas histórias belíssimas, há tantos testemunhos maravilhosos por trás de todos estes movimentos, que nós passaríamos uma noite toda nos deliciando, degustando do poder de Deus, das maravilhas de Deus na vida de homens e mulheres que no passado pagaram o preço para que a mensagem pentecostal chegasse a mim, chegasse a você. Eu quero agradecer, irmãos, pela atenção de todos. Amanhã de manhã tem mais. Amanhã nós teremos uma palestra sobre as indulgências, o que aconteceu depois do movimento pentecostal,
surgiram igrejas novas e que introduziram heresias na igreja. É um tal de sal grosso, é tal de água ungida sobre rádio, sobre televisão, é fitinha amarrada, é cajado de Moisés, é trombeta de Gideão, é tanta heresia, é tanta besteira, é tanta simpatia gospel, macumba gospel, que está invadindo as igrejas, deturpando a nossa herança, o nosso legado. Mas Deus chamou a mim e a você para que nesta celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, a Igreja Assembleia de Deus seja guardiã do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. O pastor Gessé Adriano vai ministrar sobre isso amanhã, e o pastor Gisé Padilha vai tratar sobre a importância do protestantismo na nossa sociedade brasileira. Meu amado, com certeza. Obrigado, meu amado. Amados, esta é a proposta desse seminário de celebração: conscientizar a igreja brasileira de que nós precisamos resgatar a história da reforma, de que nós precisamos de um novo avivamento, de um novo despertamento, de uma nova reforma na igreja, para não deixar esse legado cair por terra. Quem concorda diz amém. Permitam, irmãos, só fazer uma divulgação. Tem um livro de minha autoria, chamado Ministério Pastoral, Conflitos e Alegrias na Missão de Servir. Ele está disponível aos irmãos ali na saída do templo, por R$20. Olha só, o que eu trato nesse livro: como que acontece a chamada ministerial, como eu sei que fui chamado, como que eu entendo se fui chamado para ser pastor, para ser cantor, para ser diácono, como isso acontece, como diferenciar dons ministeriais de dons espirituais. Quando eu estou na obra, como que eu administro os conflitos que acontecem com a minha família e a igreja, a esposa de pastor com a igreja, os filhos de pastor com a igreja, como que eu resolvo os problemas que acontecem entre os irmãos. Esse livro trata, por exemplo, como que deve ser a liturgia do culto, qual é a liturgia prevista na Bíblia, qual é a ortodoxia cristã que tem que ser observada. Tem um capítulo que fala de política: pode ser feita política na igreja? O altar é lugar de política? O que é politicagem? Por que muitos estão aderindo a esse movimento? Um capítulo que trata sobre aconselhamento, como aconselhar jovens, como aconselhar casais, como aconselhar pessoas doentes, pessoas depressivas. Um capítulo sobre finanças, como aplicar o dinheiro da igreja, os dízimos, as ofertas. E um capítulo sobre devocional diário. Ao final de cada capítulo tem um questionário. Quem responde o questionário recebe um certificado de participação. Então, quem desejar, procure, adquira, recomendo a leitura. Muito obrigado pela atenção, pastor Eduardo, Deus lhe abençoe.